Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém. Estamos aqui nessa oportunidade para falar da palavra do nosso Criador, o Messias. E eu quero falar sobre a palavra religião, porque muitos têm defendem a causa da religião, brigam, discutem pela religião, quando na verdade a palavra religião significa religar o homem a Deus. Mas nós vemos que nenhuma religião faz isso. São mais de 40 mil denominações, ou seja, todas elas afirmam estar com a verdade, mas nenhuma delas concordam entre si, ou seja, cada uma tem a sua doutrina, os seus dogmas, cada um tem os seus conceitos, mas nenhuma delas leva um homem a Deus. Religião significa religar o homem a Deus, ao Criador, ao Altíssimo, mas nenhuma delas faz isso. Estou aqui com a Bíblia aberta e eu quero ler o que está escrito aqui na carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 27, que diz assim, está aqui a Bíblia aqui, eu vou ler. Diz assim, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Pode ser que tenha outras versões aí com algumas palavras diferentes, mas o sentido é esse. A verdadeira religião, aquela que é o que agrada ao Criador, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Amém? E aqui, na 1 de Timóteo, está registrado também o seguinte: 1 de Timóteo, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim: Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir os seus progenitores, pois isto é o que agrada a Deus. Ou seja, é você ter um cuidado com a pessoa, é você cuidar, é você ter respeito pelas pessoas. E nenhuma religião faz isso. Denominação nenhuma religiosa faz isso. Muito pelo contrário, há divisões, há separações, há contendas dentro desses templos. Assim como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Deixa eu ver aqui, 27 não. Capítulo Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Vamos ver. Livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver. Olha só, irmãos, aqui está, achei. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e no versículo 24. Olha o que está escrito: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém? Então há discussões, há contendas por causa da religião, por causa da placa de igreja. Mas você vê que está registrado.
livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É Ele que nos dá todas as coisas. E diz que Ele não habita dentro desses templos de pedra, feitos por mãos humanas. E você vê, nessas denominações, nesses templos, é o que nós mais vemos. É contendas, brigas, discórdias, divisões, separações. E continuando aqui na carta de Tiago, no capítulo 4 e versículo 17, está assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecados. Aí nós vemos aí, no dia a dia, esses tais líderes religiosos, essas pessoas que frequentam esses templos, né? Elas se julgam ser mais santos que os demais, mas quando na realidade, quando saem aqui fora, elas não têm amor pelo seu próximo. Não dão um bom dia, não dão uma boa tarde, não dão uma boa noite. Não ajuda aquele irmão que ela sabe que está necessitado, muitas das vezes necessitado de uma palavra de fé, uma palavra amiga, e muitas das vezes até do próprio alimento no seu dia a dia. Aí está escrito: portanto, aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Então não adianta discutir por causa de religião, porque o evangelho da graça é esse: é amar, é cuidar. Porque vemos aí as pessoas fazendo barganhas com Deus, fazendo campanhas. Ah, você tem que fazer uma campanha de tantos dias para ser abençoado, para receber sua bênção. Mentira! Nós já somos abençoados em Cristo. O que Ele quer de nós a verdade é o seguinte: Ele disse: amarás o teu próximo como a ti, amarás o Senhor seu Deus. O primeiro mandamento, né? Foram resumidos em 2. Amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E quando é que eu demonstro, que eu provo que eu amo ao Pai, o Deus Criador de todas as coisas? É quando eu faço bem ao meu próximo. Aí eu estou mostrando que eu amo verdadeiramente o Criador, o Deus e Pai. Essa é a verdadeira religião, como está escrito. Tiago, no capítulo 1, no versículo 27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Ou seja, resumindo, é fazer o bem sempre. Amar o Criador acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sempre. Acabou. É só isso. É só isso que nosso Deus, Pai Criador quer. Amém? Eu desejo a todos uma boa noite, na bênção, na graça, na paz, no amor do Eterno, o nosso Messias. Amém? Graça e paz, uma boa noite para todos aí. Até a próxima, querendo Deus. Amém?